Ô, meu povo, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Uma História de Sucesso, né? O 21 horas e 2 minutos, para quem está ao vivo conosco aí. Estamos aí com a Rita Flores e o nosso parceiro aí de sempre, JC Gomes. Boa noite, Jota. Aí, ó. Boa noite, pessoal. Aqui conosco a nossa querida, quase internacional, Rita Flores. Meu Deus. Ela Agora, é uma escritora magnífica. Muito boa noite, Rita. Seja bem-vinda aí ao nosso programa. E eu já quero abrir essa nossa conversa te perguntando como é que é traduzir, ser tradutora de livros, assim. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Rita Flores, né? Vou me apresentar convenientemente. Sou escritora, sou professora, tradutora, um monte de hora, né? Mas no momento eu estou trabalhando como tradutora e para uma editora que ela traz principalmente autoras vindas da Austrália e da Nova Zelândia. Então tem sido uma experiência muito gostosa, porque a gente aprende aquele inglês e aquele inglês direcionado para os Estados Unidos, né? Aquela coisa toda. Então a gente está assim, entrando em contato com esse tipo de autores, a gente consegue ver expressões que a gente não conhecíamos, né? Eu vi expressões que eu não conhecia. Então está sendo muito interessante, está sendo gratificante e bem gostoso, conhecendo novas autoras, né? Lendo os livros antes deles serem lançados, isso é a melhor parte. Uma das melhores partes é essa. E tem sido um trabalho bastante interessante, né? Eu estou gostando bastante, estou gostando muito, e é uma saída, né? Para a gente que a pandemia ela mudou nossa vida, né? Ela mudou nossas perspectivas, né? E eu era professora de... eu sou professora de idiomas, mas antes da pandemia eu tinha me desligado, né? O curso onde eu trabalhava, ele fechou, e eu estava trabalhando com aulas particulares. Aí veio a pandemia e tudo mudou, né? Tudo mudou drasticamente, né? Eu que nunca trabalhei online, passei a trabalhar online, né? E agora estou vendo que é bem bom, bem legal. Como é que você começou a trabalhar com tradução? Então, foi justamente por causa da pandemia. Eu estava precisando de trabalho, né? Ficou difícil para todo mundo, né? E uma amiga que trabalhava nessa editora como revisora, ela passou meu currículo, né? Meu currículo como professora, meu currículo para eles. E eles me chamaram, fiz um trabalho para que eles vissem se, né, tudo corria, e comecei isso aí. Tá indo. Eu comecei como tradutora. Na verdade, eu já fazia pequenas traduções, mas assim, nunca direto, né? E eu não sou tradutora. Eu tenho amigos que traduzem ao vivo, né? Traduzem conferências. Tradução simultânea. Eu não faço isso, porque eu não tenho capacidade emocional para isso, não, gente. Não assim. Mas se convidassem você toparia o desafio? Olha, eu até pensei nisso, né? Eu acho que sim, né? Eu acredito que sim, né? Eu tenho um pouco de medo de falar. Porque, assim, depende. Mas eu acredito que sim. Eu, ultimamente, não estou dando para trás em topar desafios, não, né? Fazer o quê? Né? A gente tem que encarar, né? Tudo. Né? Tem que encarar a realidade da gente, né? A realidade do que nós podemos fazer. Então, de repente, né? Quem sabe? Não está nos meus planos, confesso. Mas tantas coisas não estavam nos meus planos e acabaram entrando, né? É verdade, ó. A gente. Agora, me conta como é que começou a escritora Rita Flores? Como é que nasceu? A escritora Rita Flores nasceu quando ela tinha 13 anos. Eu achava que era 14. Esse ano passado eu fiz uma reunião de escola, né? Encontrei eu e alguns amigos, nós conseguimos rever outros, né? Fizemos uma pequena reunião e uma amiga minha falou assim: não, você não começou com 14 anos, você começou com 13, a gente estava na 7ª série.
Então, eu comecei a escrever com 13 anos. Eu me lembro que eu usava máquina de escrever, né? E a gente, minha mãe, no caso, né? Ela não tinha dinheiro para comprar papel, assim, né? Para ficar gastando papel. Então, eu datilografava no frente e no verso do papel. E grampeava, e eu desenhava as capas a lápis de cor. E os meus colegas de escola liam, né? Liam tudo, voltava em frangalhos aquilo para minha mão, né? Mas as histórias eu lembro até hoje. E muitas delas se tornaram livros hoje, né? Então, eu tinha apenas 13 anos, eu comecei a escrever, porque eu lia muito esses romances de banca, né? A minha tia lia bastante, ela comprava bastante. Júlia, aqueles romances de banca. Ela lia e me emprestava. E me dava também alguns que eu ia lá na banca e trocava por outros. E assim, também gostava muito daqueles livrinhos da Ed Ouro, né? Uns livrinhos pequenininhos de bolso, e eu gostava muito. E eu sempre gostei muito de ler, porque a minha mãe ela era uma leitora voraz. A minha mãe ela não tinha cultura, assim, né? Ela terminou o ensino médio dela depois que ela estava quase aposentada. Ela não estudou, ela fez no máximo assim, o primário naquela época, né? Era primário, ela fez sim um curso técnico de datilografia, mas ela era uma leitora voraz, ela gostava muito de ler. E ela colocou esse gosto pela leitura em mim. Ela nunca me negava livros, ela só me negava quando ela realmente não podia comprar. Na maioria das vezes ela não podia, né? Eu lembro, tem um fato que marcou muito a minha vida, que foi quando eu estava na 4ª série, né? E a gente tinha que fazer um trabalho sobre o Pequeno Príncipe. E a gente tinha que dizer no trabalho, tinha que ler o livro, tinha que dizer no trabalho o que tinha no 7º planeta. E foi a única nota vermelha minha, porque minha mãe não pôde comprar o livro. Eu lembro disso direitinho, que ela não pôde comprar o livro e acabou, não tinha dinheiro, comprou. Então, depois eu me vinguei, comprei em francês, comprei em inglês, comprei em português, li tudo, né? Foi Mais fora. tarde. Fui às forjas, né? Aí descobri que tinha no bem do 7º planeta, que era a Terra, né? Pelo menos assim que eu me lembro do Pequeno Príncipe. E também eu fiz uma resenha do Pequeno Príncipe num blog que eu tenho chamado Para Gostar de Ler, em que eu causei um pouco na época, né, que eu escrevi, eu causei um pouco de polêmica, porque eu falei que o Pequeno Príncipe não é um livro para criança. Eu analisei, porque eu tenho essa mania, né? Eu pego o livro para ler, eu analiso até... É uma coisa que... Isso ficou desde que eu era criança, porque na escola a gente tinha aula de redação, a gente tinha aula de escrita, a gente escrevia muita redação, e a gente tinha aula de interpretação de texto. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Hoje em dia eu pego um livro para ler e eu interpreto aquilo ali, sabe? Então eu fui ler O Pequeno Príncipe. Não, esse livro não é para criança. Assim como digo que Harry Potter não é um livro para criança. Pois é um livro, as crianças leem e tal, beleza. Não é que assim, não é indicado para criança. Não é um livro exatamente para criança. É um livro que ele tem muitas gatilhos, muitas coisas que a gente analisando direitinho, pensando, a gente vê que aquilo ali é uma personalidade adulta. E a mesma coisa o Pequeno Príncipe. Eu analisei, botei lá. Depois, né, que minha mãe, naquela época, eu não consegui ler. E foi assim. Eu comecei a ler bastante, e desenvolvi o gosto pela escrita. Vem cá, quantos livros você tem? Quantos livros você tem no total? Livros? Livros, total. Eu acho que eu tenho 5 livros. Assim, na Amazon eu tenho 39 obras. Tá? Isso, mas é digital, né? Tudo digital. Livros, contos e... Enfim, agora, livro mesmo, são uns 5 ou 6. Eu não recordo agora. Nem todos eu tenho físico, sabe? Porque não dá para fazer. A gente é autor independente, não tem como, né? É verdade. Nem que as editoras não querem a gente. Você levou o teu lado, a tua escrita para o lado do suspense, do terror? Não, mas eu não escrevo isso, não, exatamente, não. Eu escrevo tudo. Me falaram uma vez que a gente tem que focar num gênero.
Eu não concordo muito com isso, porque eu escrevo Também porque eu tenho não. vontade. É Eu isso aí. escrevo porque eu tenho vontade. Eu já escrevi contos de terror. Eu tenho um livro chamado Contos Esquecidos à Meia-Noite, que Então, mistura era esse que tudo. eu queria falar, só que eu não lembrava o nome. Então, Contos Esquecidos à Meia-Noite, eu não tenho mais. Eu não tenho mais exemplares. Acabou porque eu fiz uma tiragem Segundo pequena. informações que eu tenho, nesse livro tem 13 contos, correto? Ou não? Acredito que sim, eu não me lembro direito. Acho que estão 13 contos. Segundo informações que eu tenho. Eu não sei, eu não me lembro. Porque eu tenho esse, eu tenho o Histórias para. Como é que é? Histórias para acordar gente grande. Tem outros, né? Então, assim, esse aí foi um que mistura. Tem contos de fantasia e tem contos, outros tipos de contos, né? Porque eu não acredito nesse negócio, você tem que escrever um gênero só. Quer dizer, então, que se eu tiver vontade de escrever ficção científica, eu não posso escrever porque eu tenho que me fixar só em romance. Não concordo, Não, eu também não concordo com isso, não. Isso aí Eu para mim não escrevo tem. o que vem à mente, Não, você tem uma inspiração para escrever, você tem que aproveitar, ué. É Você não vai verdade. escrever porque a sociedade diz que você tem que se fixar para escrever bem, né? Tem que se fixar numa coisa só, focar numa coisa. Não é bem assim, né? Você é eclética, né? Você varia. Sim, sim. Na maioria dos meus romances, eles são voltados, eles têm um fundo policial. Isso aí eu confesso. Todos os que eu escrevi até hoje, todos. Não, minto. Quase todos. Por exemplo, Eu Te Escolhi, ele Ótimo. não tem. Excelente livro. Ele não tem um fundo policial, mas ele tem uma outra pegada, né? Porque é engraçado que as pessoas, quando elas veem o nome Eu Te Escolhi, elas pensam que é um livro de. A escolha é uma escolha amorosa. E, na verdade, não é. A escolha do livro, ela totalmente. Não é isso. Né? Porque eu tenho esse negócio, eu vou escrever no livro, eu quero surpreender. Eu não quero. É clichê, beleza, clichê é ótimo, adoro clichê. Mas chega um momento que eu quero mudar, quero surpreender. Então eu vou lá e mudo as coisas. O pessoal que lê meu livro antes, os beta readers, fica doida. Porque eu descobri quem é o negócio. Não, eu vou lá, mudo tudo, boto até personagem que não existia. Eles ficam doidos, ficam malucos. Rita, como assim? Eu coloquei um livro meu. Eu juro que eu li outra coisa, né? A pessoa fala, eu juro que li outra coisa. Aqui, esse livro, O Mistério em Proust, né? Eu deixei no. Tem lá no Lidera Mulher. O Lidera Mulher é aqui no Partage Shopping, em São Gonçalo, tem o espaço da mulher empreendedora. E como eu sou mulher e sou empreendedora, foi permitido que eu colocasse os meus livros lá. E teve a gente fica lá, às vezes, de duas. Todo dia tem duas artesãs que ficam lá de terça a domingo, das 13 às 20 horas. Em cada dia são 2 ou 3 artesãs diferentes. Qual é o artesanato que você faz, Rita? Eu faço bichinho de pelúcia. Eu faço bonecas e bichinhos de pelúcia. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar, porque eu estava fazendo um ursinho, mas ele eu embolei todo ele em plástico, porque é branquinho, então, como ainda falta muita coisa para fazer, eu não peguei. Então, eu deixo as minhas... o que eu faço, né, nesse espaço, né, se vocês quiserem visitar, gente, é no Partage Shopping, no terceiro piso em frente à Calunga. Vai lá na minha página do Facebook, tem seus bichinhos lá. Na página do Zé Carlos tem. Do JC. E lá, não é do JC. E lá teve uma artesã que ela pegou meu livro para ler, porque fica lá, ela me perguntou, Rita, como assim? Como você fez isso? Eu nunca descobri quem era o assassino. É legal, assim, bacana, é isso que eu quero. Então, eu não tenho assim um gênero. Rita escreve terror, Rita escreve romance, como o pessoal chama de romance romântico, né? Rita escreve hot. Primeiro que eu não acho, vou deixar uma coisa muito clara aqui, né? Eu não acho que o livro, se ele tem uma cena adulta, digamos assim, eu não acho que esse livro tem que ser classificado como livro hot, tá? Não tem.
É erótico. Não, não é. Eu não acredito nisso. Acredito que são gêneros que são específicos e eu não acredito. Você tem uma cena mais picante. Não. E tem pessoas que leem o seu livro e elas só veem esse pedaço, elas só leem isso, só ficam ligadas nisso. E tem outras coisas no livro. O livro não tem só isso. O livro tem investigação policial, o livro tem romance, o livro tem amor familiar, tudo isso tem nos meus livros, né? Eu Te Escolhi tem uma coisa muito grande de amizade, de amor, de carinho, de respeito, tem uma coisa maravilhosa. Esse livro era um conto. Originalmente ele era um conto. Eu estava participando de um concurso feito pela Lovebook, que é aquela plataforma que existe o Wattpad, existe várias outras plataformas, né, de publicação assim. E Lovebook era uma. E ela está fazendo um concurso junto com a Ler Editorial, e eu participei, só que eles pediam um conto com 28 mil caracteres com espaço, e a gente falou, não, isso aí não é um conto, mas a gente participou. Todos nós participamos, né? Eu não fui classificada, fiquei entre os 13, mas no final eu não ganhei. Então, Eu Te Escolhi virou um livro, porque, na verdade, 28 mil caracteres com espaço, para mim, é um livreto, uma noveleta, né? E o Eu Te Escolhi virou um livrinho, né? Muito bonito, por sinal. Pediram que a gente escrevesse sobre amizade. E não nada com pegada de romance, nada com pegada de hot. Então, eu escrevi esse livro que fala sobre amizade. A história acontece em Niterói, né? Niterói e Rio, né? Niterói e Rio. E foi um prazer escrever. Então, assim, eu não me apego a gênero, sabe? Talvez eu esteja errada, mas é o que eu sinto. Por exemplo, eu tenho vontade de escrever poesia, eu escrevo. Isso aí. Ô, Rita, quando você escreve, você tem alguma inspiração literária? Sim, inspiração. Você está querendo dizer o quê? Algum autor me inspira? Isso. Alguém que te inspira quando você escreve? Eu não tenho exatamente alguém que me inspira, né? Eu tenho autores que me inspiraram, assim, pela história de vida deles, que me fazem prosseguir, né? Por exemplo, Machado de Assis. Eu amo os livros de Machado de Assis. Amo. E a história do Machado de Assis, que é um grande escritor que nunca saiu do Rio de Janeiro. Né? Porque eu ficava assim, uma vez eu conversei com uma professora minha da UF, e eu estava falando que eu nunca saí do Brasil, né? Só na minha imaginação, nunca saí do Brasil. Ela virou para mim e falou assim, um dos maiores autores desse país nunca saiu do Rio de Janeiro, Machado de Assis. Mas eu já gostava dele. Nunca saiu. E escrevia coisas fabulosas. Eu não preciso... E ainda mais hoje. Naquela época, quando eu era adolescente, quando eu estava na faculdade, não existia internet. Né? Se existia, a gente não alcançava. Não tinha telefone celular. Então, para que a gente pudesse saber de algumas coisas, a gente teria que ir para as bibliotecas, para os consulados, pegar informação, ler jornal. Hoje, a gente tem um mundo na palma da mão, né? A gente tem um celular, a gente tem inúmeras possibilidades. Então, hoje, assim, é gostoso, acredito que seja. E agora a inteligência artificial, né? Isso aí tá uma. Rodrigo? Eu nem falo. Verdade, meu amigo. Nem falo disso. Porque eu vi um protesto que houve entre autores e roteiristas, né? Reclamando sobre esse negócio de inteligência artificial, mas é uma coisa que está acontecendo, tem gente escrevendo livro através de inteligência artificial. Infelizmente, né? Mas assim, enquanto houver imaginação, vai existir o autor, né? O autor em carne e osso, né? Porque a inteligência artificial, ela faz imagens, ela faz textos, mas a imaginação... Ela copia dos outros, ela busca nas informações que outros já colocaram lá. Aí já fica... Às vezes pode ter até uma coisa que parece ser plágio, né?
Mas, meio artificial, né? Como diz, né? Inteligência artificial. Agora, a imaginação, aquela que você cria mundos, nossa, é tão fantástico isso, eu acho isso maravilhoso. Né? É mesmo. Acho que nada substitui o ser humano, não. Nada substitui o ser humano. Substitui, entre aspas, né? Entre aspas, mas não definitivamente. Né? Não para eliminar né? Porque há coisas que no computador ele não consegue fazer, né? Ele pode até escrever histórias e contos, mas a emoção que jamais. é transmitida, jamais. E outra coisa, porque quando nós escrevemos uma história, não é a gente que manda no livro, quem manda no livro é o personagem. O personagem que escolhe os rumos do livro. Eu achava que eu estava ficando louca, né? Mas já me falaram isso outras vezes e então eu estou certa. Porque às vezes você quer escrever o livro, né, de uma certa maneira, e você começam a aparecer situações e você vai mudando, porque o personagem... Ai, gente, o personagem mexe com a sua cabeça. Não, peraí, eu não quero participar disso, eu quero outra coisa, né? E a gente vai mudando, a gente vai escrevendo. Esse que tá o grande barato de escrever. Escrever verdade. É maravilhoso, maravilhoso. Você colocar mundos no papel, você escrever os seus sentimentos, né? Assim, é inexplicável. Realmente. É um prazer imenso, né? A gente escrever. Muita coisa. Maravilhoso. Eu estava ouvindo agora a Lispector, né? Falando, aquela escritora. Ela falou assim, o rapaz perguntou a ela assim, por que você não para de escrever? Ela falou assim, eu não consigo parar de escrever. Eu escrevo sempre, eu não consigo parar de escrever. Agora eu não consigo mais parar. E é assim mesmo com a gente, né? A gente não consegue. Eu estou passando por uma espécie de ressaca, né? Um bloqueio aí. Mas, assim, não é um bloqueio total, porque eu comecei a escrever poesia. Né? Aqui. Neném, cachorrinho. Eu comecei a escrever poesia, né? Para ele ficar calmo, senão... Então, comecei a escrever poesia. Eu nunca tinha assim, na verdade, quando eu era adolescente, escrevia muita poesia, né? Aquelas poesias que adolescente escreve. Mas eu não tenho mais as poesias, se perderam. Aí eu comecei a escrever para participar do Dom Sarau e também porque eu não podia, assim, eu não estava conseguindo escrever exatamente os meus livros, mas eu não podia parar de exercitar a minha escrita. Então eu comecei a escrever poesia. Agora eu já estou voltando, né? Muitos problemas que me bloquearam, mas eu continuei, né? Inclusive, eu lancei agora, desses livros todos que você escreveu, teve algum que demorou mais para sair e por quê? Mas demorou mais para sair. Eu acho que não. Por exemplo, Um Beijo à Meia-Noite eu escrevi em um mês. Resgatada por um Cowboy eu escrevi em um mês, né? Escrevi. Os acertos é ajuste depois. Eu acho que o que está mais demorando para sair agora, aqui é a quantidade de livros que eu ainda tenho aqui, viu? Eu tô aqui na frente dos livros, porque minha casa está uma bagunça ainda, que eu acabei de mudar, então tem um monte de livro empilhado ali atrás de mim. Então, o que acontece? O que está demorando mais a sair agora é um livro que eu comecei a escrever em 2020. Porque assim, então, Rodrigo, eu tenho vários livros rascunhados, tá? As ideias, elas vêm e eu coloco eu escrevo as ideias, porque eu não posso perdê-las, tá? Então eu escrevo, eu não deixo para depois. Então tem várias coisas rascunhadas. O que está demorando para sair, que está mais adiantado, eu comecei a escrever em 2020 e eu parei para escrever Resgatada por um Cowboy, que saiu em um mês. Esse é o que está demorando mais a sair, porque ele está na metade. É o É Amor. É Amor, o nome do livro. É Amor, que é a história de uma garota, né, que ela se apaixona, ela engravida, ela tem filhos gêmeos e vai começar. Agora que a ação verdadeira do livro vai começar. Que, como eu te falei, todos os meus livros eles tendem para a parte policial, né? E, bem, enfim, ele está demorando muito a sair porque eu não sei, eu não estou sentindo que
que é aquela pegada. Eu tenho que esperar o personagem se manifestar e dizer o que ele quer. E nesse meio tempo eu rascunhei o caso do Diamante Sabata. O caso do Diamante Sabata eu escrevi quando eu tinha 13 anos, só que eu tive que mudar o livro assim, praticamente, não a ideia do livro é a mesma, mas muitas atitudes dos personagens, porque naquela época eu tinha 13 anos, naquela época, 13, 14 anos, naquela época a galera que eu conhecia ganhava moto quando fazia 15 anos. Hoje você não pode ter isso aí. Não podia naquela época, mas hoje realmente é proibido isso, não pode. Você tem que dirigir apenas com 18, né? Então o pessoal lá tinha 15 anos, ganhava uma moto de presente. E o meu personagem, ele pilotava uma moto. Então agora, assim, essa é uma das coisas, tá? E eu queria colocar também no livro algumas ideias aí que eu tive, porque o personagem principal ele se atrasou 2 anos na escola por um problema de saúde. E, enfim, eu não fiz eles coleguinhas de escola como eles eram, os personagens principais, que são 2 adolescentes que tentam resolver um caso de roubo. Uhum. Entendeu? Então, assim, eles, na época que eu escrevi, eles eram colegas de classe. E eu resolvi não colocá-los como colegas de classe, porque naquela época o personagem principal era descendente de japonês, e hoje eu não quero mais que ele seja descendente de japonês. Eu mudei toda a Genial. a genética do gênero, né, de alguns personagens, coloquei outros, eu mudei. Mas a ideia da história e é muito divertida, porque eu coloquei um diário de uma antepassada para guiar os passos da Patrícia, né, que é a personagem principal. A história se passa no Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho essas duas histórias paralelas. E a primeira que está demorando mais a sair. Fora os que já foram lançados, eu acredito que o que demorou mais foi o Estrela da Meia-Noite. Estrela da Meia-Noite só eu não tenho físico. Tem gente me pedindo físico, mas falta grana, gente, tá? Por favor, tenham paciência, porque não tem grana para mandar fazer o livro. Deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que você vê a literatura independente no Brasil? Isso aí. O que acontece? Infelizmente, Rodrigo, a gente, como autor nacional, tem que falar isso. Me desculpe se vocês não concordam, né? Mas o autor nacional ele não é valorizado. E as grandes editoras, as editoras grandonas aí, elas não querem saber da gente, né? Porque elas têm, claro, elas contratam sim autores que já têm um grande sucesso, né, que tem um grande reconhecimento, e eles levam. Por quê? Porque o autor nacional ele não tem marketing pronto, igual o autor nacional ele não tem marketing pronto como o autor internacional. Então, eles têm que investir muito no autor. E algumas editoras cobram, né? E o autor nacional, na verdade, ele não é só autor, ele é autor porque ele ama. Autor da vida. É autor da vida, né? Porque a gente não tem dinheiro para, sabe? Eu conheço amigos que pagaram para publicar em editoras aí conhecidas e levaram. Eu tenho um amigo, eu não vou citar nomes aqui, mas ele pagou, está esperando há muito tempo que o livro dele seja lançado. Ele pagou, e não pagou pouco, não, pagou uma grana. E o livro dele ainda não foi lançado, isso tem mais de um ano. Isso é aí uma editora conhecida, tá? Então, assim, eu tive uma amiga, tem uma amiga que ela publicou também com uma editora conhecida pra caramba, pagou uma grana, vendeu um carro para fazer o livro, e só teve de sabor. No dia de uma sessão de autógrafos num evento aí grande, o livro dela não era, o miolo do livro dela não era o livro dela, era de outro autor, e a editora não viu. Ei, cara. Ela teve que mandar pegar os livros dela, os livros que porque ela tinha direito a uma certa quantidade de livros pelo que ela pagou, né? Ela teve que pedir para pegar aqueles livros em casa para levar para a sessão de autógrafo. Então, mediante todas essas coisas, isso aí as pessoas me contaram, eu não estou inventando. Então, mediante todas essas coisas, a gente vai para o independente.
A gente tem nós temos muita dificuldade por causa de dinheiro, de patrocínio. Às vezes, eu fiz projeto no Catarse 2 vezes. Um para lançar As Recompensas do Pecado, que foram as 2 primeiras tiragens, não essa de agora. Essa de agora foi... Eu consegui um dinheiro para fazer uma pequena tiragem. E Contos Esquecidos à Meia-Noite. Fiz o projeto no Catarse, consegui, fizemos. Não alcançamos o valor total, mas deu para fazer aquelas coisas. Mas, assim, tudo foi independente. Tudo. Diagramação é o que a gente faz. Eu faço parte de um grupo chamado Autora Lendo Autora. Muito bom que nós lemos, nós temos duplas, né? Então cada uma lê o livro da outra e é uma vez por mês. Agora vai ser a nossa resenha, vai ser na última semana de junho. Então é sempre na última semana, sorteado, as duplas são sorteadas no início e no final. Então, a grande maioria ele é independente e já tem o seu público-alvo, e manda fazer os seus livros. A gente busca a diagramação, a revisão, as capas, e eu mesmo faço as capas dos meus livros, e vamos embora, porque se a gente for esperar trabalho, reconhecimento, assim, que alguma editora nos queira e nos lance de uma maneira bem bacana, né? A gente vai ficar esperando, muitas de nós, né? Eu posso dizer que elas só estão perdendo, né? Porque tem gente talentosíssima aí precisando, né? Que poderia ser bem aproveitada por eles. Sim. E eles obterem lucros em cima e não acontece, né? Mas assim, eu acredito também, Rodrigo, né, o José Carlos, JC, que agora, de uns 5 anos para cá, que o autor nacional também está sendo reconhecido pelo brasileiro. Eu já luto pelo autor nacional há muito tempo. Eu luto pelo autor nacional desde quando eu não publicava. Eu sou blogueira, né? Sou blogueira desde sempre. Não tinha Instagram, mas tinha Facebook e tinha os blogs, né? Ainda tenho os meus blogs. Para Gostar de Ler e Para Gostar de Ler Brasil. E agora eu abri o Meia-Noite na Cidade para fazer as minhas crônicas. De vez em quando eu vou lá e escrevo, que é uma espécie de catarse, né? Eu gosto de escrever para... Vem a coisa na minha cabeça, eu gosto de escrever e botar para fora. Mas antes, o autor nacional ele não era reconhecido pela população. Aqui, por exemplo, na cidade de São Gonçalo, a quantidade de escritores que tem nessa cidade é absurda. E a gente, em 2019, nós tivemos uma feira literária que as pessoas se surpreendiam. Puxa, mas vocês são moradores de São Gonçalo? Eu vendi muito livro nessa feira. Eu vendi assim... Foi em 2019 ou foi em 2018? Acredito que foi em 2019. Uma dessas aí, 18 ou 19. Eu vendi muitos livros e as pessoas ficavam surpresas, ficaram maravilhadas com a quantidade de escritores, porque as pessoas não conheciam, não tinha conhecimento. A divulgação é muito difícil para a gente às vezes não consegue espaço, né, na mídia. É muito Aqui complicado. Em Itaboraí é a mesma coisa. Aqui tem 30 e poucos escritores. Incrível. Sabe, eu prefiro muito ir para eventos, assim, tem pessoas que ainda se iludem, né? Porque eu até entendo isso, porque eu já estive desse lado. Eu estive do lado que eu era apenas a escritora. Eu não sabia de muitas coisas que eu aprendi trabalhando no mundo editorial, né? Por exemplo, botar livro em livraria. É sonho de todo autor, né? De botar o livro na livraria. Mas ninguém sabe o custo disso, porque tem custo. Colocar meu livro na livraria para ficar no estoque, eu não quero. Mas para ele ficar ali, pelo menos numa ilha, ali é uma grana que se paga. Sem falar que a livraria fica com 50% do lucro. E você que paga para ficar lá e ainda perde o lucro, né? Sim. O máximo que eu vi, o mínimo que eu vi foi uma livraria que tem aqui que acho que fica só com 30%. Acho justo. Eu acho justo, porque, na verdade, você está colocando o livro ali por consignação. Né?
mas assim, 50%, 55%. O meu livro que foi lançado, o Eu Escolhi, ele estava com uma editora em 2019, agora ele é só meu, ele é meu, e a gente lançou em 2019 numa livraria aqui em Niterói. Gente, o meu livro ele foi vendido a R$ 45. Um livro, não estou desmerecendo o meu livro, tá? Acho que o valor é diferente de preço. Porém, naquela época, um livro de um autor não conhecido, né, a R$ 45 ficava complicado, né? Hoje fica? Hoje fica, né? Mas hoje Naquela época mais ainda. Tem que levar em conta que os preços também aumentam. Depois que a gente se torna independente, a gente tem contato com isso tudo. Valor preço de gráfica, preço de um bom diagramador, de uma boa revisão, porque as pessoas se iludem, tá? Eu vou fazer com fulano, ciclano, beltrano, que eles cobram X. E fulano cobra X, é muito caro. Aí, daqui a pouco, você pega o seu livro todo mal feito, né? E aí vai ter um prejuízo, porque vai pedir, vai refazer, vai ter que fazer não vai vender, ou vai vender barato, porque, né? Rita, né? Deixa eu te perguntar, qual é a mensagem que você quer deixar para novos escritores que estão assistindo esse vídeo, que estão pensando em seguir a carreira? Gente, eu vou ser muito franco com vocês. Tem que perseverar, tem que lutar. Sabe? Se você quer realmente isso, pense muito bem no que você quer. Porque não é fácil. Não é fácil. E a gente precisa, como escritores nesse país, se a gente quer escrever, tem que ter a vontade de lutar, de perseverar e entender que aquilo ali é a sua obra, é o seu amor que está ali. E também tem que entender uma coisa, muitos autores não pensam dessa forma, mas nós precisamos entender que nosso livro, ele é nosso amor, é nossa inspiração, mas ele também é um produto, certo? E se nós não vendermos o nosso produto, nós não vamos conseguir fazer, né? Então, coloque os pezinhos no chão e também entendam que o autor, ele precisa se divulgar. Ele não pode entregar tudo nas mãos de uma editora, ele não pode entregar tudo nas mãos de terceiros. Você tem que fazer o seu marketing, né? Seu marketing pessoal, você precisa... porque a minha editora não arranjou lugar para eu lançar meu livro. Vai você e arranja. Sabe? É claro que a gente tem que ver contratos, se você tiver uma editora. Senão, você pode ser o seu próprio editor, né? A Câmara Brasileira do Livro está aí te dando todas as vantagens. Lá você compra o seu ISBN, você compra a sua ficha catalográfica, você registra o seu livro. É muito importante registrar o livro. Entendam, não registrem livros em sites que vocês não conhecem. Registrem o livro na Câmara Brasileira do Livro ou no Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque são órgãos oficiais, você sabe onde está o seu livro. Você vai num desses sites aí que oferece a registro de livro a R$20 porque é mais barato, eles não são sites oficiais, gente. Tá? Eu digo isso porque já pensei em fazer isso muitas vezes. Tem muitos autores que fazem, mas não, eu aconselho a não fazer. Então, registrem seu livro, cuidado com as plataformas onde vocês publicam seus livros, tipo o Wattpad, cuidado, porque ali vocês podem ter o seu livro roubado. Não estou dizendo que é a culpa é da plataforma, tá? Mas eu acho que todo cuidado é pouco. Eu conheço uma autora que o livro dela, ele foi copiado de uma plataforma dessa. Porque não tem como copiar. Tem sim, as pessoas arrumam, tá? Então, tenham cuidado. A pessoa pega da Amazon. Né? Então, teve uma autora que
eu sei disso, ela inclusive é advogada. Foi um perrengue para ela provar que aquele livro é dela, porque o que acontece? Pegaram da plataforma e publicaram na Amazon. Agora, como o livro PLR, né? O PLR supostamente é uma lei, né? Que você passa a ser dono do livro, dos livros principalmente livros americanos, livros estrangeiros, vêm para o Brasil, a pessoa traduz o livro e se torna dono dele. Só que o original está lá, né? E de repente o cara roubou, pegou e passou para frente e você pega. A gente precisa ver se esse livro está em domínio público, né? Aí é outra coisa. Mas, assim, o que eu aconselho que eu dou, gente, tome cuidado com as suas obras, é a sua obra, é o seu trabalho. Valorizem o seu livro, tá? Quando vocês fizerem o contrato, seja lá com quem for, leiam direitinho esse contrato. Se tiver algum apoio jurídico, mostre esse. No Brasil, carece de advogados que cuidem de direitos autorais. Já falei isso com vários amigos meus que são advogados. Olha, direitos autorais no Brasil está carecendo, né, disso. Mas mostrem o contrato para analisar esse direito. Não assine nada sem ler. Tome cuidado com esse negócio de exclusividade. Cuidado. Porque eu lembro que quando eu lancei o Eu Te Escolhi, queriam que eu fizesse um contrato de exclusividade. E eu não quis, porque eu não ia poder lançar livro sem que fosse para a editora, até as minhas imagens. Então, eu não quis, eu não quero isso. Uma outra coisa que eu aconselho e-book. Rita Flores, quando eu faço algum tipo de contrato, assim, eu físico, tudo bem, mas o e-book é meu. Eu acho que o autor tem que ser dono do seu e-book. Eu penso assim. Né? Pode ser um dia que não, eu já entreguei meu livro todinho numa mão de uma editora, mas eu acho que o e-book tem que ser seu. Então, cuidem dos detalhes da sua obra, cuidem de vocês e prestem atenção no que vocês estão fazendo, né? E perseverem. Fulano disse que eu sou mau escritor. Fulano não sabe de nada, o que sabe é você que vai escrever e tem um público certo para cada livro, até você encontrar o seu público, às vezes demora um pouco, e persevere, se é isso que você quer. Rita, adorei a tua participação aqui no nosso programa, viu? Adorei. Jota, alguma consideração final aí para a gente fechar? Não, eu estou satisfeito com a conversa dela. Eu falei para você que ela é boa de papo, ela sabe conversar, ela é bem instruída, entendeu? Então foi um aprendizado muito bom, principalmente para os novos escritores, né? Foi uma aula principalmente para os novos escritores que vão saber agora como se conduzir diante dessa situação. Esse era o propósito, né? Ela passar informações que fossem úteis, até mesmo porque ela é professora, né? Ela é conhecedora dessa área de educação e foi muito bom. Valeu mesmo a sua presença aqui. Foi uma excelente live, excelente. Nossa. Agradeço ter participado, viu? Ô, Rita, você quer indicar alguém para nós aí para um programa futuro nosso? Olha, tem tanta gente que eu podia indicar. Não sei, você tem preferência? Tem que ser do Rio, tem que ser de São Gonçalo? Você que manda. Olha, eu seria interessante falar com a autora Bianca Batista, né? Não sei se ela já esteve aqui falando com você. Não, a Bianca Batista é uma autora de romances. Tem a autora Ruth Arnaldo, que é excelente também. Ela é baiana, né? Tem autoras, mas assim... E tem a Deia Klein. Deia Klein, eu gosto muito da Deia, porque a Deia escreve coisas esotéricas, sabe? Os romances dela são esotéricos. Às vezes tem... Eu tenho um dela que eu estou lendo, muito legal, que fala sobre extraterrestres. É muito bacana o romance dela. Eu gosto desse tipo de autora, né? Então, assim, Bianca Batista, que é daqui de Maricá, né? A Ruth Arnaldo, que é baiana, e a Deia, que é do Sul. Daí você passa os contatos para mim e para o Zé Carlos. Sim. Passo para o Zé Carlos, que elas fazem parte... a Bianca Batista é minha amiga, né? Também, como eu. Gente, eu lancei o livro infantil, tá? A Bruxinha que era fã dos Beatles, tá bom? E a Bianca... por isso que eu falo... Mostra de novo essa capa aí. Mostra de novo essa capa aí para o pessoal ver. Aí, ó. Novo livro dela.
E o livro do coisa que foi você que fez, né? Isso, Você não falou Pedro, sobre isso, né? O livro é do Pedro. verdade. O Pedro Garrido, ele lançou. Eu tenho uma editora, que é uma editora Hum. escola, né? Hum. Na verdade, ela não é uma editora, não era para lançar, o objetivo não era isso. O objetivo era ensinar as pessoas a escreverem e explicar tudo isso que eu estou explicando aqui agora, sobre como proceder, o autor, o que ele deve fazer. Então, a ideia da Midnight Kiss é isso, né? E eu tive a grata satisfação de lançar o livro infantil do Pedro Garrido, que é o Pedrinho e o Cão Brabão, né? E lancei também o livro do autor Paulo Dourado, que é Contos de Enzo, que são contos exemplares infantis. E eu me lanço, né, com o meu selo e tal. Então, assim, está sendo muito legal, porque está atingindo os objetivos, né? Futuramente a gente vai fazer lives e aulas, né, para explicar tudo isso que eu expliquei agora, mostrando escrita, os erros que a gente comete ao escrever e essas coisas todas, tá bom? Eu passo o contato das autoras para vocês, tá certo? Pô, legal esse negócio aí. E aí? Obrigado. E aí, Rodrigo? Eu que agradeço. Tchau. Tá encerrando? Tchau, um abraço. Felicidade para vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Clica no canal. Clica ver encerrar título, ainda encerrar.